Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo no livro de Filipenses. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre os relacionamentos. Nós sabemos que o relacionamento intenso com as pessoas nos trazem alegrias, mas também nos trazem tristezas e decepções. E normalmente, quanto mais intenso foi esse relacionamento, a tendência de nós termos ou alegrias ou tristezas e muitas vezes também decepções é muito grande. O apóstolo Paulo também enfrentou esses mesmos problemas que nós enfrentamos. Ele também teve muitas alegrias, mas também passou por frustrações, decepções e desapontamento com muitas pessoas às quais ele confiou. E no texto de hoje, nós aprendemos como nós devemos reagir a essas situações, muitas vezes resultantes do convívio com as pessoas. E a passagem que eu gostaria de destacar hoje é Filipenses capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. E nesse texto nós aprendemos que nós precisamos ter atitudes positivas em nossas relações com as pessoas. Nesse texto são destacadas então 3 atitudes positivas que nós precisamos ter no convívio com as pessoas. Primeiramente, é necessário que nós desenvolvamos uma atitude de gratidão. Dos versículos 3 ao versículo 5, o apóstolo Paulo vai falar exatamente isso. Veja que ele inicia no versículo 3 dizendo o seguinte: dou graças ao meu Deus. Então ele já começa o texto agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que ele tem recebido, mas principalmente pelo convívio que ele tem tido com as pessoas. E a palavra que ele usa aí é a palavra grega eucharistel, de onde vem a nossa palavra eucaristia, que denota então um agradecimento, uma gratidão por alguma coisa muito especial na nossa vida. Mas note que em seguida o apóstolo Paulo ele apresenta então o motivo dessa gratidão. Na segunda parte do versículo 3, ele diz que era grato a Deus pela lembrança que ele guardava dos irmãos com os quais ele tinha convivido. Ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós. Então o apóstolo está sendo grato porque, embora algumas pessoas o tivessem abandonado quando ele foi preso, os irmãos da igreja de Filipos não o haviam abandonado. E por isso ele mantinha uma grata lembrança desses irmãos. Note que no versículo 5, ele também era grato pela cooperação dos irmãos com o seu trabalho missionário. Ele diz: dou graças ao meu Deus pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então o apóstolo Paulo está sendo grato a Deus porque aqueles irmãos não o haviam abandonado. Então, mesmo nesse momento de tribulação, pelo qual ele estava passando, estava preso, mas eles ainda continuavam colaborando com o seu ministério. E a palavra grega que ele usa aqui, a palavra koinonia, fala de uma associação envolvendo um mútuo relacionamento e envolvimento íntimo. Note que no versículo 4, o apóstolo também descreve o modo como ele expressava essa gratidão a Deus. Era orando pelos irmãos. Ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Então note que Paulo orava pelos irmãos, mas ele não orava de qualquer jeito. Ele orava com alegria no coração. Então a lição que nós aprendemos aqui é que nós precisamos encarar o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor com atitude de gratidão a Deus. Então nós precisamos perceber e sermos gratos pelas inúmeras bênçãos que nós recebemos por meio do relacionamento com as pessoas, pelas coisas boas que elas trazem a nós. Precisamos também ser gratos a Deus, porque Deus tem trabalhado em nossa vida por meio das pessoas também. Na maioria das vezes, Deus utiliza as pessoas para nos ensinar e para nos aperfeiçoar em nossa fé, em nosso compromisso com Ele e até em nossa própria vida pessoal mesmo. Então note que esse texto nos ensina que nós precisamos ter atitudes positivas em nossas relações com as pessoas. E a primeira atitude positiva que nós precisamos ter nesse relacionamento com as pessoas é uma atitude de gratidão.
E a segunda atitude que esse texto também nos apresenta, que nós precisamos ter, exatamente em função do nosso relacionamento com as pessoas, é confiança. Ou seja, no versículo 6, Paulo expressa uma firme confiança. Ele diz: estou plenamente certo. A palavra grega usada aqui, ela tem um sentido de que Paulo havia se convencido através de algum fato importante e ele estava completamente persuadido de alguma coisa acerca dos irmãos. E no versículo 6, ele expressa também qual era o motivo da sua confiança. Ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Paulo estava plenamente convencido de que Deus completaria a sua obra na vida dos irmãos de Filipos. Então, a experiência de Paulo o havia convencido de que o mesmo Deus que iniciara o grande projeto de salvação na vida dos irmãos de Filipos iria concluí-lo no tempo certo. No versículo 7, o apóstolo Paulo também declara que o motivo da sua confiança era exatamente a associação dos irmãos em seu ministério. Ele declara que os irmãos estavam apoiando o seu trabalho, mesmo nesse momento que ele estava preso, em algemas, em prisões em Roma. Então, os irmãos de Filipos não estavam com Paulo só no momento em que as coisas estavam boas para ele, mas também no momento em que as coisas estavam difíceis, inclusive em sua própria prisão. E no versículo 8, Paulo menciona que o resultado de tudo isso, de todo esse apoio que ele havia recebido dos irmãos, todo esse carinho e amor que eles haviam dispensado ao apóstolo, era uma imensa saudade em seu coração. Veja no versículo 8 que ele diz: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Então, diante de tudo que os irmãos representavam para o apóstolo, ele tinha uma imensa saudade deles, sentia falta daqueles irmãos, sentia falta da presença deles naquele momento em que ele estava distanciado daquela comunidade. Então, a lição que nós aprendemos aqui é que, apesar das decepções e das frustrações que nós podemos passar com as pessoas, nós não devemos deixar de acreditar nelas. Precisamos acreditar na sinceridade, na verdade das pessoas. Precisamos também acreditar que o poder de Deus é capaz de transformá-las. Precisamos acreditar que o Evangelho é capaz de transformar o mais vil pecador e reverter a mais tenebrosa das situações. Então, nesse texto, nós aprendemos que nós precisamos ter atitudes positivas em nossas relações com as pessoas. E nessa passagem, nós aprendemos, então, duas atitudes positivas que nós precisamos ter diante das pessoas com as quais nós convivemos. Primeiramente, nós precisamos ter uma atitude de gratidão. Em segundo lugar, nós precisamos ter uma atitude de confiança. E em terceiro lugar, e por último, nós precisamos também ter uma atitude de oração. Note que nos versículos 9 a 10, o apóstolo Paulo ele faz uma oração a Deus em favor dos irmãos de Filipos. Ele começa dizendo: e também faço esta oração. O apóstolo começa descrevendo o conteúdo da sua oração pelos irmãos, no versículo 9. Ele diz: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda a percepção. Então veja que, embora aqueles irmãos fossem tão generosos, tão bondosos e tão amorosos, mas Paulo orava para que o amor deles aumentasse ainda mais, para que eles fossem aperfeiçoados ainda mais no amor que eles já estavam desenvolvendo em suas vidas. O apóstolo desejava que eles crescessem e que eles se desenvolvessem ainda mais em sua fé, em seu compromisso com Deus e principalmente em sua relação com as pessoas. Nos versículos de 10 a 11, o apóstolo menciona então 3 propósitos de sua oração em favor dos irmãos lá de Filipos. Primeiramente, ele orava para que os irmãos aprovassem as coisas excelentes. No versículo 10 ele fala sobre isso.
Em seguida, na segunda parte do versículo 10, ele também orava para que os irmãos fossem sinceros e inculpáveis no dia de Cristo Jesus. Ele desejava que os irmãos fossem perfeitos. Ele queria apresentar uma igreja santa, sem mácula, diante do Senhor Jesus. E, finalmente, o apóstolo também orava para que os irmãos fossem frutíferos em sua vida cristã. Ele diz no versículo 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, o desejo do apóstolo Paulo é no sentido de que os irmãos estivessem plenos em frutos do Espírito em suas vidas cristãs. E lembrando que esses frutos nos vêm através da nossa união com Cristo e da nossa dependência da ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, o apóstolo nos ensina aqui que nós devemos orar pelas pessoas, orar para que elas amadureçam em sua vida cristã, orar para que elas tenham mais compromisso com Cristo e com a sua obra, orar para que elas amadureçam também no seu relacionamento com as pessoas e que, deste modo, elas demonstrem mais amor, mais misericórdia às pessoas com as quais elas convivem. Então, nesse texto de Filipenses, nós aprendemos uma lição extremamente importante. A lição de que nós precisamos ter atitudes positivas diante das nossas relações interpessoais. E essa passagem, ela nos ensina 3 atitudes que nós devemos ter diante das pessoas com as quais nós convivemos. Primeiramente, nós devemos ser gratos pelas pessoas que passaram e por aquelas que ainda estão em nossas vidas e nossos relacionamentos pessoais. Em segundo lugar, nós aprendemos também que nós devemos acreditar nas pessoas e principalmente acreditar no poder de Deus para transformar a vida dessas pessoas. E por último, nós aprendemos também que nós devemos orar pelas pessoas com as quais nós nos relacionamos e também, logicamente, orar por aquelas que nos incomodam, que muitas vezes nos dão trabalho, nos perseguem até, para que o Senhor trabalhe em suas vidas e transforme os seus corações e os nossos também. Que Deus nos abençoe e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!